Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz a você que me assiste pelo YouTube. Graça e paz a você no YouTube, Facebook. Você que me assiste agora nos grupos de WhatsApp. Graça e paz. Você que me assiste direto do nosso site, graçaeapostolado.com. Glória a Deus pela sua vida. Hoje é a segunda parte. Eu quero falar mais um pouco sobre o assunto filhos da salvação e filhos da perdição. Quarta-feira passada eu falei sobre esse assunto e gerou uma grande polêmica, né? uma boa polêmica, porque é um assunto que os pastores não falam, as igrejas não falam, mas a Bíblia fala, está na Bíblia, Deus deixou aqui registrado. Então, essa polêmica boa que teve por causa desse tema, fez com que o povo de Deus despertasse, né? Despertasse para o conhecimento pleno da palavra de Deus. Então hoje eu quero trazer a segunda parte do tema filhos da salvação e filhos da perdição. Perceba que eu não uso o termo filhos do diabo. Eu não uso essa expressão, porque Paulo também não usava filhos do diabo. Lá em Atos 13, está escrito, ó filho do diabo. Mas, olha, me permita dizer uma coisa. Se Paulo tivesse chamado alguém de fato, de verdade, de filho do diabo, ele teria dito isso nas suas 14 cartas. Né? E em Romanos 9, ele se referiu aos vasos de desonra preparados para a perdição. Vasos da ira. Por que Paulo falava vasos da ira e não falava filhos do diabo? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Hoje eu tenho bastante texto para ler, vamos ver como é que o Espírito Santo vai conduzir essa ministração. Efésios capítulo 4, versículo 6. A você que me acompanha agora no Facebook, Bíblia, papel e caneta. Uma saudação, graça e paz a todos do Grupo MGA Brasil. Quase 250 ovelhas em graça no Grupo MGA Brasil. Glória a Deus por todos vocês. E incontáveis ovelhas no Facebook e no YouTube. Glória a Deus por todos vocês também. Efésios 4. Por que Paulo não falava a expressão filhos do diabo? Porque Paulo entendia dessa forma e é assim que eu entendo também. Se ele entendeu assim, eu entendo também. Efésios 4, versículo 6. Coloca o dedo no verso 6. Efésios 4, 6, Paulo disse, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus é soberano. Paulo está dizendo que Deus é o Criador. Então, a Bíblia fala das duas sementes, da ovelha e do bode. E hoje eu vou mostrar alguns textos. A Bíblia fala do filho da perdição e do filho da salvação. Interessante que João falou filhos do diabo. Mas é preciso lembrar que João não recebeu a graça, não entendeu o entendimento que Paulo não entendeu, recebeu. O entendimento que Deus deu a Paulo, Deus não deu a Tiago, não deu a Pedro, não deu a João. O entendimento que Deus deu a Paulo, olha Efésios 4:6, é que há um só Deus e Pai de todos. Está claro ou não está claro? Quem seriam esses todos? Ora, Deus tem dois tipos de filhos. Se você lembrar de Jeremias 18, que eu falei na primeira parte, se você lembrar de Jeremias 18, Deus fez um vaso para a honra e outro para a desonra. Jeremias 18, o oleiro, que é Deus, fez um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. Jeremias 18. Se você lembrar de Romanos 9, do verso 20 até o 24, Paulo diz que Deus fez um vaso para a honra e outro vaso para a desonra, que é o filho da perdição e o filho da salvação, ou vaso de misericórdia, como Paulo também chamou. O importante é você entender que só existe um Pai. Pai é um só. Por que Pai é um só? Porque Pai é aquele que é o Criador, é o que criou. Está aberto Efésios 4:6.
Abra também Colossenses 1, mas não fecha o Efésios 4. Deixa o Efésios 4, 6 aberto, abre em Colossenses 1, você vai entender por que Paulo nunca usou a expressão filhos do diabo, e nem eu uso também, né? Porque o diabo não é pai. Para que haja filhos do diabo, o diabo teria que ser pai. Pastor, mas Jesus falou, vós tendes por pai o diabo, João 8. Ali é uma força de expressão, abençoado. Jesus estava se referindo aos fariseus que eram mentirosos. Então Jesus disse aos fariseus, vós tendes por pai o diabo, porque ele é mentiroso, pai da mentira. Então isso é uma força de expressão. Filhos do diabo não quer dizer que o diabo é pai, tá? Filhos do diabo é só uma força de expressão. Colossenses capítulo 1, entendendo Efésios 4, 6 e Colossenses 1, 16, você vai ver que só existe um pai, né? Se só existe um pai, então o diabo não tem filhos. É só uma força de expressão. Colossenses 1, 16. Quem já achou, diga amém pela fé. Deixa eu dar uma regulada nesse som aqui que está meio... Colossenses 1, 16. Olha o que Paulo diz. Pois nele quem? Em Cristo, Colossenses 1, 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Então Paulo está dizendo o quê? Que Deus é criador. Criador com C maiúsculo, Pai com P maiúsculo. Isaías 43, Deus diz, antes de mim Deus nenhum existiu, depois de mim nenhum haverá. Apocalipse, o Senhor é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então não tem outro Pai. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Tudo que há nos céus foi criado por Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Não é o que está escrito aqui? Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Olha lá, Paulo está dizendo que Deus é o único criador. Posso ouvir um amém? Amém? É o único criador. O diabo, primeiramente, ele não era diabo. Ele se tornou diabo, que significa enganador, acusador. Deus não fez o diabo. Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. No latim, Lúcifer. Em português, anjo de luz. Lúcifer é uma expressão em latim. A Bíblia não tem a palavra Lúcifer. Em latim, Lúcifer. Em português, anjo de luz. Significa anjo de luz. Deus não criou o diabo. Lúcifer se tornou diabo. Ou seja, o anjo de luz, ou o Ezequiel 28, o querubim da guarda, Ezequiel 28, o querubim da guarda, ele se tornou diabo, se tornou enganador, acusador. Está claro ou não está claro? Colossenses 1,16, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele. Diga, tudo foi criado por Deus. Diga, tudo que há nos céus e na terra. Então Paulo não está atribuindo nada ao diabo. Aliás, nem podia, porque o profeta Jeremias já falou que o oleiro fez um vaso, mas o vaso que ele fez na sua mão se quebrou. Que vaso que se quebrou? O Lúcifer, né? Se quebrou e Deus tornou fazer um outro vaso. Dali, lançado na terra, se tornou diabo, Apocalipse 12, né? Revestido em Adão. De Adão Deus fez Eva, para quê? Romanos 9, para que da mesma massa pudesse nascer o vaso de honra e vaso de desonra. Estão acompanhando o que eu estou falando? Quem está acompanhando? Cronologia. Lúcifer nos céus, expulso do céu, lançado na terra, tornou-se diabo. Lançado na terra, para onde que ele foi? Se revestiu em Adão. E segundo o propósito de Deus. Então estava lá. O Adão era o próprio diabo revestido em carne. As pessoas que não entendem isso, é porque imaginam um diabo com chifre, com rabo, com tridente. Então, como que Adão era o diabo, mas Adão não tinha chifre? Adão não tinha rabo?
Adão não tinha tridente. Esse diabo de rabo, chifre e tridente é um diabo mitológico, que a mitologia grega desenhou. Dá um sinal quem está entendendo. Isso é mito, mitologia. Então a mitologia desenhou nas paredes, no papiro, desenhou um homem com chifre, pegou o chifre do boi e colocou no homem. Já viram aquele minotauro? Sabe o que é o minotauro? Aquele metade homem, metade touro. Por isso que é minotauro. Metade homem, metade touro. Alguns metade cavalo. Por quê? Isso é mitologia. Não existe metade homem, metade cavalo. Não existe metade homem, metade touro. Isso não existe. Agora, no desenho você faz o que você quiser. O desenho você pode desenhar metade touro, metade caranguejo, orelha de tartaruga, nariz de gato. No desenho você faz o que você quiser fazer. A mitologia pintou o diabo um ser com chifre de vermelho. Você vê que o diabo que eles pintaram não é azul. Pintaram de vermelho. Não é azul, não é amarelo. Pintaram de vermelho. Colocaram 2 chifres, colocaram um rabinho pontudo, colocaram um tridente. E infelizmente os evangélicos pensam que o diabo é isso aí. Aí quando eu falo que o diabo estava em Adão, alguns não entendem. Porque Adão não tinha chifre. Porque Adão não tinha rabo, não tinha tridente. Mas eu estou falando do verdadeiro diabo. Isso é um propósito, esse era um mistério da iniquidade. Mistério da iniquidade. O iníquo se revestiu em Adão. Aí se você entender isso, você vai entender por que existe ovelhas e bodes. O assunto hoje, os filhos da salvação e os filhos da perdição. Segunda parte. Se você entender que o diabo estava em Adão, mas esquece chifre, tá? Esquece chifre, esquece tridente, esquece rabo, esquece essas coisas. Não vê como mitologia. Não é desenho do Pica-Pau, tá? Não é assim que você tem que entender a Bíblia. Porque o Pica-Pau também, não tem o Pica-Pau que fez um chifrinho? Então esquece esses negócios. Você tem que ver de um modo espiritual. Deus é espírito. O diabo também espírito. Deus, espírito, se revestiu em carne na pessoa de Jesus. Isso é Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Então quem era Jesus? Deus revestido em carne. Ele tentou falar isso algumas vezes, não deu certo, quase bateram nele. Ele disse, antes de Abraão eu sou. Aí já não aceitaram porque ele falou isso aí. E quem que era o único antes de Abraão? João capítulo 8. Quem que era antes de Abraão? Deus. Antes de Abraão é Deus. Mas já não aceitaram ele falar, ele pegou e parou. Teve outra hora que ele falou, eu e o Pai somos um. E não aceitavam isso. Por quê? Olhavam para Jesus segundo a carne. Se você olhar para Jesus carnal, o ser humano, você nunca vai crer que ele é Deus. Porque é um pedaço de carne que nasceu de uma barriga. Se você pensar no Adão carne, você não vai entender que o Adão era o diabo. Porque você não vai ver chifre, não vai ver tridente. Quem está entendendo? Mas se você olhar no Adão como propósito de Deus para, através dele e Eva, colocar na terra o bode e a ovelha, aí você vai falar, então por isso que na terra tem bode, por isso que tem filho da perdição, porque como é que nasceria um filho da perdição do nada? Teria que ter um motivo. Alô, filho da perdição é algo maligno. E esse maligno viria da onde? De outro maligno. Quem que é o pai dos malignos? O Adão. Por isso que Coríntios 15, Paulo disse, qual o terreno, também os terrenos. Qual o celestial, também os celestiais. Se você olhar para Adão segundo a carne, você vai falar, é um mero homem. Mas se você olhar Adão espiritualmente, era o diabo revestido em carne. Se você olhar para Jesus segundo a carne, você vai falar igual os judeus. Ele é um comedor, um comelão, né? Se você olhar para Jesus segundo a carne. Um homem que dormia, um homem que pregava, orava, um homem segundo a carne. Mas se você olhar para o Espírito, o próprio Deus. Paulo olhou para Jesus como o próprio Deus. Os judeus não conseguiram olhar, então os judeus o crucificaram.
Os judeus crucificaram Jesus, por quê? Onde se viu um homem comedor de arroz e feijão falar que é o próprio Deus. Está me entendendo? Por isso que cuspiram em Jesus. Por isso que batiam em Jesus. Por quê? Porque um homem, humanamente falando, comedor de arroz e feijão, falar que é o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Aí crucificaram ele, colocaram na cruz. Entre aspas, por tamanha blasfêmia. Mas não era blasfêmia. Era uma realidade que eles não entendiam. Assim também como muitos não entendem que Adão era o diabo. Mas Paulo entendeu. Porque Paulo disse para Timóteo sobre o mistério da piedade e o mistério da iniquidade. Quem está entendendo? Vamos aplaudir o Espírito Santo por essas revelações. Só o Espírito Santo nos faz entender isso. Alguém dirá, apóstolo, eu nunca ouvi isso. Eu estou falando a sabedoria que vem do alto. Eu estou falando a sabedoria que vem de Deus. Se você ouve os pregadores que usam a teologia, que é a sabedoria humana, aí você nunca vai ouvir mesmo. Nunca vai. O senhor está 47 anos, o senhor ia morrer sem ouvir. A sabedoria humana não fala essas coisas. Não tem como falar. Por quê? Porque olha segundo a carne. Olha para Jesus na carne. Olha para Adão na carne. Você tem que entender o propósito de Deus, que está por trás da carne, que é antes da carne. Deixa eu entrar no meu assunto já, vai? Então, Efésios 4:6. Há um só Deus e Pai de todos. Colossenses 1:16. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Estou te mostrando na Bíblia que não existem dois pais. Amém? Há um só Deus e Pai de todos. Quem são esses todos? Das ovelhas e dos bodes, dos filhos da salvação, dos filhos da perdição. O Deus é o mesmo, o Pai é o mesmo, mas com propósitos diferentes. Isso é Jeremias 18, isso é Romanos 9. Um vaso feito para a honra, outro vaso feito para a desonra. O que eu quero te explicar nessa pregação é como que foi feito esses vasos. Está claro ou não está claro? Na pregação anterior, na número 1, eu te expliquei que existem filhos da salvação e filhos da perdição. Hoje eu estou te explicando como que são feitos. Me perguntaram assim, abre em Romanos 9, abre sua Bíblia. Me perguntaram assim, pastor, mas da mesma massa, a mulher é a massa, né? Dessa mesma massa, pode nascer ovelha e pode nascer bode? Pode, segundo a Bíblia pode. Aí falaram assim, mas eu tenho 5 irmãos em casa, será? Eu falei, irmão, para. Aí você já está indo além, né? Aí você está sendo muito radical, não é assim que se entende a Bíblia. Lá em casa nós somos em 8 irmãos. Minha mãe teve 8 irmãos. Abençoado, você precisa entender que o filho da perdição, ele só é colocado na terra com o propósito de Deus. Não é porque na sua casa tem 3 irmãos que um deles é da perdição. Não é porque vocês têm 5 irmãos que um deles é da perdição. Não é porque vocês têm 10 irmãos que um deles é da perdição. Você pode ter 1000 irmãos e nenhum ser da perdição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Judas era um filho da perdição. Ele precisava fazer parte dos 12. Tinha um propósito de Deus. Porque se os 12 fossem ovelhas, qual ovelha trairia Jesus? Qual ovelha trairia o pastor? Qual? Não consegue. Teria que ser alguém que não tem o Espírito de Deus. Por isso, Romanos 8:9, Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Judas não tinha, por isso traiu. Não, senão quem está entendendo? Porque até Pedro, que negou Jesus 3 vezes, ficou com má consciência. A consciência pesou. Ele negou Jesus 3 vezes, o Pedro negou. Mas depois ele se converteu. O Judas não se converteu. Porque Jesus disse que ele era um filho da perdição. Olha Romanos 9 comigo. Romanos capítulo 9. Então você não pode, irmão, você não pode ser radical. Você tem que ser sensato. A sua inteligência, a sua sabedoria tem que ser moderada. Você não pode ser radical. Você não pode generalizar. Lá em casa minha mãe teve 5 filhos. Será que ele é filho da perdição porque ele toma cerveja, porque ele joga bola? Irmão, menos, irmão. Você está indo longe demais. Não, se não quiser falando, entendendo o que eu estou falando aqui.
Não, não é assim que se entende as coisas de Deus. Então tem gente que é radical. Só porque eu falei que da mesma massa nasce ovelha e bode, a pessoa já acha que na casa dele tem filho da perdição. Ô irmão. Tem gente também que pensa que muitos são filhos da perdição. Existe filho da perdição? Existe. Mas posso falar uma revelação? Posso falar uma revelação? Irmão, você não vai tropeçar em filho da perdição na rua. Você não vai tropeçar em filho. Talvez você nasce, cresce e morre e não conhece um. Existe filho da perdição. Talvez você nasce, cresce e morre e não conheça. Talvez. Não estou dizendo que pode ser que você conheça, pode ser que não. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte. 3 partes de anjos. Uma dessas partes foi expulsa do céu. Ainda sobrou 2 partes de anjos que não se rebelaram. Não se rebelaram, são ovelhas, não são filhos da perdição. Essa parte que foi expulsa do céu, dessa parte, ó, 1, 2, 3. Uma parte foi expulsa do céu, certo? Dessa parte ainda tem principados e potestades. Não são todos que são filhos da perdição. Essa terça parte, ela se ramifica. Dessa terça, esquece essas 2 partes, você esquece. Essas 2 partes tem anjo, tem anjo Gabriel, tem arcanjo Miguel, tem querubins, tem serafim, tem nós, revestido em carne, tem ovelhas. Essas 2 partes, esquece essas 2. Essa parte que foi expulsa do céu, dessa parte ainda se ramifica em principados, potestades, demônios que estão presos em cadeias eternas, filho da perdição que está na terra. Dessa terça parte ainda se divide. Você não vai ver filho da perdição o dia inteiro na rua. Não é porque a pessoa toma cerveja que ele é filho da perdição. Não é porque a pessoa fuma maconha que ele é filho da perdição. Não é porque a pessoa vai na balada, toma uísque, que ele é filho da perdição. Você precisa entender isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, quando você tem o pleno conhecimento, você vai lembrar que existem obras da carne. Está claro ou não está claro? Você não pode generalizar. Existem obras da carne, existem ovelhas que bebe pinga, toma cachaça, fuma maconha, cheira cocaína. Tem ovelha que vai na macumba, tem ovelha que vai no candomblé, tem ovelha que anda armado, tem ovelha que no estádio de futebol dá pancada, dá soco, dá murro. Tudo isso aí é obra da carne. Isso não quer dizer que é filho da perdição. Dá um sinal que ele está entendendo. Porque uma pessoa me perguntou, pastor, eu tenho um irmão que anda na bagunça, ele vai para as baladas, ele vai para as noitadas, será que ele é um filho da perdição? Irmão, não é assim que se discerne as coisas espirituais. O que eu falei? Diga, não é assim que se discerne as coisas espirituais. Paulo disse em Coríntios 2, coisas espirituais se entende espiritualmente. O que está acontecendo com o seu irmão? Ah, meu irmão bebe, meu irmão fuma, ele vai para a balada, ele pula carnaval, o meu irmão toma uísque, bebe cerveja, joga bola. Mas isso quer dizer que ele é um filho da perdição? Judas não fazia isso. E era um filho da perdição. E o contrário de Paulo, perseguia os cristãos, colocava na cadeia, e era um filho da salvação. Olha só o antagonismo. Olha só, se você olhar para Judas, você vai falar, Judas era um homem de Deus, andava do lado de Jesus. Paulo não, Paulo é um bode, Paulo é um filho da perdição. Onde se viu prender os crentes, perseguir a igreja, ele só pode ser um filho da perdição, está perseguindo os caminhos de Deus. E era um filho da salvação escolhido. E o Judas que nunca fez isso, era um filho da perdição. Então você não pode julgar as coisas segundo a carne. Regra número 1, é preciso ter discernimento espiritual. O que eu falei? É preciso? Romanos capítulo 9. Já vi que esse assunto vai longe, hein? Já vi que esse assunto vai longe. Romanos 9. Quem já achou? Versículo 21. Romanos 9, 21. Você não pode, abençoado. Você, meu irmão tem tatuagem. Meu irmão fuma. Será que ele é um filho da perdição? Irmão, nem entra por essa área. Posso ouvir um amém?
Porque não é assim que se julga uma situação, uma pessoa, um quadro. Não é assim que se faz uma analogia. Não é assim. Está cheio de pessoas aí com a Bíblia na mão que pode ser filho da perdição. E cheio de gente que fuma e bebe cachaça e é ovelha. Está na ignorância, está na carne. Romanos 9, 21. Veja na sua Bíblia. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa? Então o que eu disse na mensagem anterior é que Deus através da mulher, e essa massa é a mulher, Deus através da mulher fez, e eu dei os exemplos, hein? Deus através da mulher fez vaso para a honra e vaso para a desonra. No contexto teológico, eu vou ser o exímio explicador hoje, hein? No contexto teológico de Romanos 9, essa massa, Paulo está se referindo a Rebeca. Eu estou sendo teologicamente correto. No contexto, Romanos capítulo 9, quando Paulo disse da mesma massa, na letra, teologicamente falando, no contexto bíblico, ele está se referindo a Rebeca. É verdade que profeticamente nós entendemos que pode ser outras mulheres também. Está claro ou não está claro? Então é isso que eu quero dizer. Aí, como Paulo disse em Romanos 9, 21, que da mesma massa nasceu um para a honra e outro para a desonra, isso não quer dizer que se nascer dois, um é para a honra e o outro para a desonra. Está claro ou não está claro? Isso seria uma falsa interpretação. Pastor, e agora? O que foi, irmão? Nossa, minha mãe teve 2 filhos, eu e o meu irmão. Eu sou crente, o meu irmão bebe pinga, ele fuma. Nossa, será que eu sou da salvação e ele é da perdição? Irmão, não é assim que se analisa as coisas. Quem está entendendo? Não é assim que se analisa as coisas espirituais. Paulo disse em Coríntios 2, o homem espiritual ele discerne bem tudo. Não é assim que se analisa. Ah, mas Paulo disse que da mesma massa, Deus fez um para a salvação e o outro para a perdição. Sim, mas poderia ser 50 filhos. Desses 50, um para a salvação e o outro para a perdição. Ou dos 50, nenhum para a salvação. Ou nenhum para a perdição. O que Paulo está querendo dizer aqui não é uma regra. Paulo está querendo dizer, Deus faz assim. Amém, abençoado? Paulo não está colocando uma regra, se tiver 2 filhos, como foi Esaú e Jacó, um é para salvação, outro para perdição. Não é isso que Paulo está falando. Se você entender assim, você está entendendo a Bíblia errado. Porque não é isso que ele está falando. Ele está falando que através de Rebeca, Deus fez Jacó e fez Esaú. Um para salvação, outro para perdição. Pode ter 3, 4, 5, 6 filhos, 10 filhos. Davi tinha 8 filhos. Amém. Isso vai ficar mais claro quando eu ler Gênesis capítulo 3. Abre sua Bíblia aí. Gênesis 3. Agora, se você não lê a Bíblia, irmão, por isso que é preciso congregar. Se você não vem aqui ao vivo, assiste pela internet. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite. Todo domingo, às 18 horas. Se você mora longe, não tem como vir aqui, acompanha, congrega, esteja junto. Pegue a sua Bíblia. Não fica me ouvindo e assistindo o desenho do Pica-Pau. Não fica me ouvindo e assistindo o jogo do Corinthians. Para tudo, pega a sua Bíblia, um papel. Deus vai falar com você, vai te ensinar. Aí as perguntas são respondidas. As dúvidas são respondidas. Tem que levar a sério, irmão. Amém? É momento que Deus vai falar com... A hora do apostolado é a hora que Deus vai falar com você. Então pega a sua Bíblia. Compra um caderno, anota João tal, Colossenses tal, anota, lê, estuda, e o Espírito Santo que habita em você vai te dar entendimento do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho. Amém? Alguém dirá, eu já expliquei isso, mas alguém dirá, pastor, como é que eu vou conhecer um filho da perdição? Eu falei na mensagem passada, João 10, o filho da perdição ele não crê. Amém? Não é o que Jesus disse? Vós não credes, João 10, 26. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Tem nada a ver com andar na carne. Tem ovelhas que crê em Jesus, que Ele é o Senhor Salvador, mas está andando na carne. Andar na carne não quer dizer que é filho da perdição. E eu não estou aqui apoiando quem anda na carne. Claro, não precisava nem falar isso, né? Eu não estou aqui dizendo que é certo andar na carne, que é louvável andar na carne, que é correto andar na carne. Não é isso que eu estou falando. Eu estou te falando que uma coisa é andar na carne,
outra coisa é ser filho da perdição. Ou seja, não é porque andam na carne que é filho da perdição. Quem entendeu isso? Se você julgar todos que andam na carne filho da perdição, então até eu sou. Porque Paulo falou, eu sou carnal. Paulo disse, olha, eu sou carnal. Eu quero fazer o bem e o mal está em mim. Romanos 7. Então quem que é filho da salvação? Se você vai olhar para a carne. Porque você vai ver defeito em todo mundo. Por isso que Paulo disse, segundo Coríntios 16, olha, 5,16, não conheça ninguém segundo a carne. Senão você vai ser um radical e vai começar a julgar. Esse é da perdição, esse também é da perdição, aquele é filho da perdição. Olha o que ele faz, aquele também é da perdição. Aí eu falo, então nem você é também. Você também nem é da salvação, você também é da perdição. Traduzindo, não é assim que se julga uma situação. Diga comigo, coisas espirituais se julgam espiritualmente. Diga, coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que é discernir? Discernimento vem de discernir. O que é discernir? Discernimento. O que é isso? Discernir, entender de um modo espiritual. Uma pessoa que tem discernimento é uma pessoa que entende de um modo espiritual. Quando eu falei que Adão é o diabo e que Jesus é Deus, eu estou discernindo isso, eu estou entendendo de um modo espiritual. Se eu olhar para a carne, claro que não. Só que se eu olhar para a carne, Jesus não é Deus. Porque Deus não morre e Jesus morreu. Se eu olhar para a carne. Se eu olhar para a carne, Adão não é o diabo, claro que não. Porque ele foi feito por Deus, do pó da terra. Gênesis 2,7. Diga comigo, mas as coisas espirituais se discernem, diga, se entendem espiritualmente. Quem está entendendo? Ao Senhor. Coisas espirituais se entendem espiritualmente. Você não pode analisar algo espiritual de um modo carnal. Amém, abençoado? Como é que você vai discernir algo espiritual de um modo carnal? Fazendo conta, 2 mais 2 é 4. Você não pode discernir algo espiritual de um modo carnal. Você não pode ver, você não pode olhar para algo espiritual de um modo carnal. Porque no modo carnal, 1 mais 1 mais 1 são 3. No modo carnal. Mas no modo espiritual, 1 mais 1 mais 1 é 1. Esse é no modo espiritual. No modo carnal, 1 mais 1, quanto que é 1 mais 1? 2. No modo carnal. E no modo espiritual, 1 mais 1 é 1. É o que Jesus disse. Eu e o Pai somos um. O que Jesus estava mostrando? Que ele via as coisas espirituais de um modo espiritual. Está claro ou não está claro? Diga comigo, coisas espirituais se entendem de um modo espiritual. Olha lá, Gênesis capítulo 3. Logo no comecinho. Gênesis capítulo 3. Quem já achou, diga amém. Gênesis 3, versículo 15. Olha o que Deus disse. Isso aqui é profético. Antes da lei. Muito antes da lei. Moisés nem sonhava em nascer. Êxodo, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Deus falou, porém inimizade, Deus falando com a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. O que Deus está falando? Olha, eu já tenho um plano traçado, eu já tenho um propósito. O Espírito Santo está falando aqui, ó. Deixa o Gênesis aberto um pouco, abre Isaías aí, só para mim te mostrar como é que Deus trabalha, ou melhor, como que Ele fez, como que Ele trabalhou. Abre Isaías, eu já volto em Gênesis que eu não li ainda o texto, hein? Isaías 46, eu já volto em Gênesis 3 já, rapidinho. Isaías, aqui você aprende, irmão, se você crê na Bíblia, se você leva a Bíblia a sério, se você leva o ensino a sério, aqui você aprende e entende. Amém? Isaías 46, 10. Isaías 46, 10. Deus disse,
Coloca o dedo. Isaías 46:10. Deus disse: eu anuncio o fim desde o princípio. Olha como que é as coisas de Deus. Que princípio que ele está falando? Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha em Isaías, muitos anos depois, muito tempo depois. Isaías já tinha, de Gênesis até Moisés, já é um bocado de tempo. Não vou nem estar em contas cronológicas hoje. Não vou nem falar números. Moisés é muito depois de Gênesis. E Gênesis muito antes de Moisés. Muito antes. E Isaías 46:10, Deus disse: eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Isso aqui é Deus falando. Diga comigo, Isaías 46:10. Diga, Deus falando. Diga, Gênesis 3:15. Diga, Deus falando. Vamos em Gênesis 3:15, olha lá. Gênesis 3:15, porém inimizade. O que Deus está fazendo aqui? Ele tem um propósito, irmão. Isaías 46:10. O meu propósito subsistirá. Papai. Um dos propósitos, colocar inimizade entre a serpente e a mulher. Gênesis 3:15. Entre a descendência dela e o seu descendente, que é Cristo. Falando de Cristo aqui, descendente, Cristo. Gênesis 3:15. Este quem? Diga, Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu, ele vai até dar risada de você, tu lhe ferirás o calcanhar. Ele pisa na cabeça, porque ele é grandão, ele é maior, ele é alto, e você que está se arrastando, ele vai, Hebreus 2:14, Quem recebe? Você vai aí e tal, mas ele, na cruz, Hebreus 2:14. Diga comigo, Deus quis fazer separação entre a semente da salvação e a semente da perdição. Eu estou lendo Gênesis 3, verso 15. Vamos ver se Deus fez isso mesmo? Gênesis 4. Vai lá. Gênesis 4, versículo 1. Para vocês verem o que é ter olhos iluminados. Gênesis não é lei de Moisés. E nem é graça e apostolado de Paulo. Mas olha a revelação profética que tem aqui. Gênesis 4, verso 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Alô, você entende conheceu Adão a Eva? Eles tiveram o quê? Relacionamento, tá? Gênesis 4, verso 1. Conheceu Adão a sua mulher Eva, e ela concebeu e teve Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. Eva não entendia nada. Isso é conversa de mãe, né? Toda mãe é assim, né? Eu quero menino. Eu quero tanto menino. Alcancei um favor do Senhor. Que favor que ela alcançou? O Caim era o filho da perdição. Que favor que ela alcançou? Só se foi um favor segundo a carne. O Caim pequenininho bebê. Porque daqui a pouco eu vou te mostrar quem que era o Caim verdadeiro. Segundo Deus. O Caim segundo a carne, filho de Eva, e a Eva mãe de Caim segundo a carne, alcancei um favor do Senhor e eu tenho um filho. Isso olhando segundo a carne. A Eva não olhava igual eu estou olhando. Gênesis 4, verso 2. Tornou a dar à luz e teve Abel. Seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4:4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou.
Atentou quer dizer recebeu. Deus não recebeu. Deus recebeu Abel e a sua oferta, mas não recebeu Caim e nem a sua oferta. Olha Gênesis 4, verso 5. E irou-se Caim fortemente e descaiu-se o semblante. Vixe, ele ficou uma fera. Deixa o Gênesis 4 aberto, abre em Romanos 9. Você vai ver a mesma história com outros personagens. Por isso que fazem 25 anos que eu digo, a história se repete, irmão. A história se repete. Irmão, de Gênesis 4, Caim e Abel, até Romanos 9, no papel, olha como que é longe de Gênesis 4 até Romanos. No papel, olha como que é longe. Você imagina no tempo cronológico. 1 ano, 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos. De Isaías a Jesus, 800. De Isaías até Jesus, 800 anos. Mas eu não estou em Isaías, eu estou em Gênesis. E não é que a história se repete? Deixa o Gênesis 4 aberto, Romanos 9. Olha lá. Quem já achou Romanos 9? Olha lá. Romanos 9, versículo 13. Olha a história se repetindo. Romanos 9, 13. Como está escrito, amei a Abel. Não, aqui não é Abel. Aqui já é Jacó. Amei a Jacó e aborreci a Caim. Esaú. Em Romanos 9, Jacó e Esaú. Mas em Gênesis 4, Caim e Abel. Diga comigo, faz assim, ó. Diga, Deus é o mesmo. E a massa é a mesma. Diga, Deus da mesma massa fez Jacó e fez Esaú. Diga, Deus da mesma massa fez Abel e fez Caim. Está claro ou não está claro? Isso não quer dizer que ele só fez Abel e Caim. Está claro, pessoal? Isso não quer dizer que ele só fez Jacó e só fez Esaú. Como eu disse, Davi era em 8 irmãos. Lá em casa é em 8 irmãos. Eu tive uma tia que teve 21 filhos. É filho para chuchu, 21 filhos naquele tempo, 1960, 50 e pouco. Todo da salvação, todo da perdição. Irmão, isso só Deus sabe, é Ele que sabe dessas coisas. Não cabe a nós ficar julgando. Amém? Volta lá em Gênesis 4. Por que o Caim se irou, hein? Gênesis 4, versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. O Caim ficou perereca da vida, porque Deus não aceitou Caim. Deus não recebeu Caim e nem recebeu a sua oferta. Digam, por quê, pastor? 1 João capítulo 3, abre a sua Bíblia aí. 1 João, até João entendeu isso, hein? Sobre as duas sementes. 1 João capítulo 3, olha lá. 1 João 3, verso 12. 1 João, eu não falei esses dias aqui que a Bíblia é como que um quebra-cabeça? Não falei? Que tem que ter as peças? Não falei? Quem lembra disso? Que tem que ter as peças para você encaixar. Eu estava lá em Gênesis 3, fui para Gênesis 4, fui para Romanos 9, voltei em Gênesis 4, agora 1 João 3. E tudo, diga pela fé, e tudo vai se encaixando. 1 João 3,12. Pega a sua caneta e sublinha aí, ó. 1 João 3,12. Não sendo como quem? Olha o nome dele aí. Olha, ele apareceu de novo. Ó. 1 João 3,12. Não sendo como Caim, que era um abençoado. Amém? Caim era o quê? Era do maligno. Foi revelado a ele também. Ele discerniu isso. Por que Deus não atentou para Caim e nem para a sua oferta? Ele recebeu a revelação porque o Caim se irou e caiu o semblante e ficou enfurecido. Tipo assim, tudo bem, o Senhor me expulsou do céu, eu fui revestido em carne,
Mas vamos deixar para lá, vamos fazer as pazes, vai, vamos ficar de bem. Tem alguém me entendendo aqui? Não sei quem é que está me entendendo. Imagina o Caim, vamos ficar de bem, vai, Senhor. Aquele dia que teve a rebelião lá, deixa isso para lá, eu fui no embalo, vamos ficar de bem, vai, vamos ficar de bem? Diz que sim, vai, diz que sim, sim. Deus não recebeu a oferta de Caim. Romanos 9, Paulo diz, e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Estou falando com quem conhece a Bíblia. Está vendo que eu pego um pedacinho aqui, um pedacinho ali e dá um entendimento? Estou falando com quem conhece a Bíblia. Romanos 9, o que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muito, Romanos 9, 22, suportou com muita paciência os vasos da ira, Caim, por exemplo, Judas, Esaú, preparados para perdição. Quem é que está entendendo? É claro que eu não estou falando que todos são para a perdição, mas existem filhos para a perdição. Ai, eu estou com uma dó deles. Irmão, você não tem nada a ver com isso, abençoado. O negócio, cai fora que o assunto foi com você, tá? O bicho pegou lá em cima, você não tinha nem nascido ainda. Tá claro? O pau comeu lá em cima. Teve uma greve lá, teve uma rebelião lá, e os que foram junto na rebelião, Deus falou, isso não vai ficar barato não. Isso não vai ficar barato não, hein? É o Gálatas 6, e Deus não se zomba. Isso não vou deixar para lá não. Imagina que o Gabriel disse, Senhor, o que você vai fazer? Não, já sei o que eu vou fazer. Isaías 46, 10. O meu propósito subsistirá, farei toda a minha vontade. Levanta a mão, quem que não se rebelou? Aquela turma, as duas partes, não se rebelou. Uns vão ficar aqui, porque são querubins, são serafins, é arcanjo, né? Outros vão nascer para a minha glória, revestir em carne, mas vocês para a salvação. Alguém no fundão, Senhor, e aqueles que o Senhor expulsou? Uns já estão presos, outros são principado de potestade, e outros serão um vaso de ira preparado para a perdição. Alô, só quem entendeu o que eu estou falando aqui, meu. Só quem está entendendo o que eu estou falando. Só quem está entendendo o que eu estou falando. Diga comigo, nem todos foram predestinados para a salvação. Diga, alguns foram destinados. Você viu a diferença? Nem todos foram predestinados para a salvação. Alguns foram destinados. Diga comigo assim, predestinados. Diga, destinados. Diga, as ovelhas foram predestinadas. Diga, os bodes foram destinados. Digo, os filhos da salvação foram predestinados. E os filhos da perdição foram destinados. Está claro? Há uma diferença. A Bíblia fala dessa diferença. Eu vou te mostrar. Nós, ovelhas, fomos predestinados. Os bodes foram expulsos do céu, foram destinados. Qual a diferença? Nós, ovelhas, predestinados, viemos do céu, 1 Tessalonicenses 4, e para o céu tornaremos. Lembra que Paulo disse? Deus os tornará a trazer com ele? Porque veio de lá. Amém, abençoados? A ovelha veio do céu, passa na terra, se reveste em carne, Efésios 1, nasce para a glória do Senhor e há tempo de nascer e tempo de morrer. Ao morrer, Eclesiastes 12, o Espírito volta a Deus que o deu. A ovelha que veio do céu volta para o céu. E o bode? O bode não volta, ele foi expulso do céu. E para lá ele não volta mais. Ele foi lançado na terra, foi expulso. Parte, Judas 6, presos em cadeias eternas. Parte, vaso da ira preparado para a perdição. Parte, principado e potestade. Só aí já dividiu em 3. Só aí já se ramificou. Parte dos que foram expulsos do céu. Parte, vaso da ira preparado para a perdição. Parte, principados e potestades. E parte deles preso em cadeias eternas. Está claro ou não está claro? Isso é uma revelação que vocês nunca ouviram em lugar nenhum. Nunca ouviram isso aí. Você não conhece alguém que sabe isso. Estou glorificando a Deus e honrando a Deus. Abre aí Mateus capítulo 3, rapidinho.
eu ver meu tempo aqui. Mateus capítulo 3. Nem todos foram predestinados para a salvação. Eu já te mostrei que foi propósito de Deus. Diga comigo, foi propósito de Deus. Colocar inimizade. Ele, farei inimizade, porém inimizade. Você e a igreja, que é a mulher, né? E entre a sua descendência e o descendente, tem uma inimizade. Que inimizade? Da mesma massa, você é ovelha e você é bode. Mateus 3, quem já achou Mateus 3? Verso 7. Mateus 3. Mateus 3. Verso 7 não, desculpa. Vamos ler aqui do versículo 11, senão vai demorar muito, né? Eu vou ter que ir pulando, senão demora muito o assunto. Mateus 3, do verso 11. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha no fogo que nunca se apagará. Aí aquele desenho do Mutley, né? Lembra o desenho do Mutley? O que ele disse? O que ele disse? O que ele disse? O que ele disse? Recolherá o trigo? Trigo no celeiro? A palha lançada no fogo? O que ele está falando? Diga, Jesus está falando das duas sementes. Está claro ou não está claro? Quem que é o trigo? Lá em Mateus 25 ele chama o trigo de ovelha. Somos nós. Quem que é a palha que vai ser queimado? Quem que é a palha? É o bode. Que Paulo chamou de vaso da ira, preparado para perdição. Só quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Abre em 1 Pedro capítulo 2. Vamos dar um pulo agora que eu tenho que resumir, senão demora muito. Por isso que minhas pregações têm parte 1, parte 2, parte 50, parte 200. Porque demora muito. Parte 200 não tem ainda. Né? 1 Pedro capítulo 2. Dá uma passeada na Bíblia. Eu estou te mostrando que até João entendeu sobre isso, tá? O João não entendeu a graça do apostolado, o Pedro não entendeu perfeitamente, mas eles entenderam que na terra tinha as duas sementes. Como os profetas entenderam, até Jeremias entendeu isso claramente. 1 Pedro 2, quem já achou? 1 Pedro capítulo 2, verso 8. Vamos ler o verso 7 primeiro, vai, que já mostra as duas certinho. 1 Pedro 2, verso 7. Ora, para vós, qualquer tipo de pessoa, amém? Para vós o quê? Quem tem caneta aí? Claro, os que credes. É João 10, lembra do João 10? Vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então, diga comigo, nesta terra, há quem crê e há quem não crê. Eu já não ensinei aqui que as ovelhas já nascem crendo. Ovelha já nasce crendo. Por quê? Porque é ovelha. A ovelha já nasce crendo. Se o senhor pegar uma ovelha que acabou de nascer, a ovelhinha acabou de nascer, ela já não nasce ovelha? Ou ela vai ser ovelha daqui 30 anos? Ela já nasce ovelha. Ela já é ovelha igual a mãe dela, ela é ovelha. Ovelha é ovelha. 1 Pedro 2,7. Ora, para vós, marca na sua Bíblia com a caneta, os que credes, circule assim, ó, ou sublinha. O propósito é te mostrar que existe duas sementes, e toda a Bíblia fala isso. Tá? Você precisa entender que Deus fez um vaso para a honra e Ele fez outro para a desonra. Aí vem aquelas perguntas de bobinho ainda, né? Pastor, mas se o bode aceitar Jesus? Bode não aceita Jesus, é bode, preparado para a perdição. Dá um sinal que ele está entendendo. Esquece essa ideia de bode se converter a ovelha, que isso é impossível. Posso ouvir um amém? Amém. Sempre tem essas perguntas pergunta bobinha, né? Pastor, mas vamos estar orando para o bode se converter. Bode não se converte, bode nasce bode. Está claro ou não está claro? Então os crentes têm que crescer no entendimento, né?
Sabe essas perguntas bobinhas? Vamos estar orando para o bode se converter? Vamos estar evangelizando o filho da perdição? Pergunta bobinha, né? Se foi preparado para a perdição, como é que você vai mudar isso aí, irmão? Diga bem forte, Romanos 9, 22. Diga, vasos da ira, preparados para a perdição. Preparados para quê? Aí você quer evangelizar eles. Não, tem crente que não aprende, tem crente que é cabeça dura. Preparado para a perdição, você quer pregar para eles, você quer evangelizar eles, você quer orar por eles, quer que ele aceita Jesus. Diga, Romanos 9, 22. Diga, vasos da ira, preparados para a perdição. Pastor, mas como que eu vou saber quem é da salvação, quem é da perdição? Ora, você tem que pregar o evangelho, irmão. Quando você pregar o evangelho, você vai descobrir quem crê e quem não crê. Tá claro? João 10, 25. Vós não credes. Eu já falei e vocês não creram. João 10, 26. Vós não credes porque não são das minhas ovelhas. Então, quando você pregar o evangelho, você vai descobrir quem crê e quem não crê. Não crê, não crê, não crê, não crê e não crê. E aquele? Não, aquele creu. Quando eu mostrei na Bíblia, ele creu. Quando eu falei que ele é salvo pela graça, ele creu. Pastor, ele deu um sorriso, ele ficou contente. Na hora ele ficou contente. Ah, ele ficou contente, deu um sorriso. Não fez igual Caim. Pegou? Porque o Caim fechou o semblante. Não é isso? Gênesis 4, verso 5. O Caim fechou o semblante. Mas pastor, quando eu falei da graça, que ele é salvo, que ele é um abençoado, ele ficou tão feliz, falou que saiu um peso da vida dele, que agora sim ele está servindo a Deus. Pastor, ele está com uma vontade, ele está com uma fome. Ah, está dando sinais de que é ovelha. A ovelha, João 10, 27 e 28. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. A ovelha vai crer. O bode não vai crer, não tem jeito. Está claro ou não está claro? Foi preparado para a perdição. Quem está entendendo? Pastor, então, como que eu vou fazer? O problema é que os crentes não foram ensinados a ser guiados pelo Espírito Santo. Os crentes o quê? Os crentes o quê? Os crentes querem uma regrinha, irmão. As pessoas me ligam, mandam e-mail, mandam WhatsApp. Eles querem uma regrinha. Pastor, como que eu vou saber? Eles querem uma regrinha. Olha, aquele que você vê na testa escrito bode, esse você não prega, tá? Se você vê escrito na testa ovelha, para esse você prega. Irmão, não tem regrinha, irmão. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa conhecer a Bíblia. Tem que ter discernimento espiritual. Não existe regrinha. Na testa de Judas não estava escrito filho da perdição. Como na testa de Mateus não estava escrito filho da salvação. Discernimento, diga discernimento. Aliás, discernimento é um nome do Espírito Santo. 1 Coríntios 12. Há outro, discernimento de espíritos. Pra você saber se é ovelha ou se é bode. O problema é que tem muito crente preguiçoso. Crente vagabundo, que não lê a Bíblia, não congrega, não quer saber de nada, e quer entender tudo em 5 minutos. O que eu levei 20 anos para entender, o crente quer entender em 3 minutinhos. Faz 50 perguntas e quer entender tudo na hora. Não existe atalho, não tem como. Ninguém nasce grande. O que eu falei? Ninguém nasce grande. Tem que se dedicar, tem que estudar, tem que ler a Bíblia, tem que ouvir. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Tem que ouvir, irmão. Tem que ouvir, tem que ler a Bíblia, tem que estudar. Teve um irmão que falou assim: ah, eu não gosto de ler a Bíblia. Então você está perdido, irmão. Você não gosta de ler a Bíblia, você está perdido, porque um dia eu vou morrer. Por enquanto você está me ouvindo, mas e o dia que eu morrer? Aí você está perdido. Só se você morrer antes de mim. Se eu morrer e você ficar, você está perdido, irmão, porque você não gosta de ler a Bíblia. E a Bíblia é o manual do crente. Amém? A Bíblia é o manual do crente. Junto com o Espírito Santo. Ninguém te engana, ninguém te enrola. Você com a palavra de Deus e o Espírito Santo, quem é que pode vencer você? Por isso que Paulo diz que em Cristo somos mais que vencedores. Por isso Colossenses 3,16, diga, Colossenses 3,16.
Paulo disse: a palavra habite em vós abundantemente. Cristo já está em você. Tem que ter a palavra também. Cristo em vós. Colossenses 1. Cristo já está em você. Agora, Colossenses 1. Cristo está em vós. Colossenses 3. Agora a palavra de Cristo habita em você. Ele já está em você. Falta a palavra dele. Aí não tem doença, aí não tem nada que te... Nada, irmão. Não tem tribulação, não tem luta, não tem crise, não tem dificuldade. Pastor, eu estou sofrendo tanto. Não tem, irmão. Paulo falou: eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas angústias, eu sinto prazer nas perseguições. Eu estou pegando fogo. É o que Paulo quis dizer. Eu estou cheio do Espírito Santo. Paulo quis dizer: eu não estou nem aí com o espinho na carne, eu sinto prazer nas perseguições, nas lutas. Mais Paulo, né? Mas tem uns crentes aí: ai pastor, está tão difícil a vida, pastor, ai pastor. Claro, está vazio. Tem que se encher do Espírito, tem que se encher da palavra. Oh, quem recebe? É verdade, irmãos. Aqui na igreja, os que me assistem me ouvem. É verdade que para ser salvo você não fez nada. Você não teve nenhuma participação no plano da salvação. Por isso que toda a honra e toda a glória é para Jesus. Porque você, não teve nenhuma participação no plano da salvação. Não teve nenhuma. Pela graça sois salvos. Isso nessa parte tudo bem. Mas para reinar em vida você tem que ler a Bíblia, irmão. Não. É verdade que você é salvo sem fazer nada, é verdade. Mas para reinar em vida, não. Você não vai reinar em vida, irmão, se você não estiver debaixo de um apostolado, se você não congrega, você não lê a Bíblia, você não recebe apostolado, você não ora, você não quer saber de nada. Você não vai reinar em vida, irmão. O espinho na carne é para todos, hein? Lembra do espinho na carne de Paulo? O espinho é para todos. Pastor, o que era o espinho da carne? Dificuldades na vida, tribulações, angústia, perseguições, fraqueza. Isso aí é o espinho. Esse espinho é para todos. Agora, por que Paulo sentia alegria? Por que Paulo sentia prazer? O bicho pegando, ele sentindo prazer. O cara preso, antes de ser preso, foi açoitado na praça pública e ele estava cantando louvores a Deus. Por que ele sentia prazer? E está cheio de crente derrotado aí, chorando e choramingando. Essa é a diferença. Para ser salvo, você não fez nada para ser salvo. Mas para reinar em vida, você tem que fazer. E se você não fizer, você vai sofrer na terra. Continua salvo, mas vai empurrando com a barriga, né? Vai empurrando com a barriga. Para reinar em vida, é Romanos 5,17. Os que recebem a abundância da graça, reinarão em vida. Mas tem que receber a abundância da graça. Se você não fizer a sua parte, se você não vê o seu lado, aí não tem como reinar em vida. Talvez você nem aprendeu a falar com seus anjos ainda. Falar com quem? Então, aí fica difícil, irmão. Aí vem luta, vem tribulação, vem crise, vem dificuldade, você não sabe nem orar. Aí toca pedir oração para os outros. Mas até quando você vai ficar vivendo de oração dos outros? Até quando? Se Deus disse: o meu justo viverá da fé. Você tem que viver da sua fé. Eu vivo da minha, você vive da sua. Está claro ou não está claro? Você não vai poder ficar pedindo oração para o resto da sua vida. Pedir oração, irmão, é quando é bebezinho, né? Bebezinho, o que ele quer? Ah, ele quer mamar. Então dá um mamar para ele. Aí ele para de chorar. Mas você vê alguém com 35 anos chorando? Não, sabe o que ele faz? Ele vai lá, esquenta o arroz e feijão e come. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui? Então até quando você vai ficar chorando pedindo mamazinha, o TT? Até quando? Vai ficar chorando, pedindo mamar, pedindo TT, até quando? Alguns aí já está na hora de dar sozinho já, né? Está até atrasado, né? E eu não carrego ninguém no colo, hein? Se é que você já percebeu, eu não carrego ninguém no colo, irmão. Eu te ensino a fazer o bolo. Aí você pode fazer bastante bolo, vender e ficar rico. Mas fazer o bolo por você eu não vou fazer não, irmão. Eu acho que você já sabe disso, né? Tá claro ou não está claro? Ensinar a fazer, eu fico o dia inteiro ensinando. Mas fazer por você, Deus nem permite que eu faça o bolo por você. Alguém entendendo o que eu estou falando aqui?
Você que não aprende a fazer bolo não, viu? Eu quero ver o que você vai comer amanhã. Porque amanhã eu vou morrer, hein? Glória a Deus, que negócio é esse, glória a Deus? Falei que eu morrer, o irmão deu glória a Deus. Tô brincando. 1 Pedro 2,7. Primeiro, estou terminando. Que hora que é agora, hein? Nossa, a hora que voa. Isso porque o diabo está aniquilado. Hein? 1 Pedro 2,7. Ora, para vós os que credes, essa pedra, diga essa pedra, diga Cristo Jesus. 1 Pedro 2,7. Para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, sublinha aí, os descrentes. Pedro já está mostrando dois tipos de pessoa. O senhor marcou aí? Diga, os que crê e os descrentes. Não está escrito aí? Olha lá, 1 Pedro 2,7. Para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como coluna, como a principal da esquina. Uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, tropeçam porque são o quê? Desobedientes à palavra. É o seu caso, irmão? Você é desobediente à palavra? Você recebeu Jesus como Senhor? Você serve a Deus todo o seu coração? Então você não é desobediente à palavra. Então você não é desobediente à palavra, mas alguém é. Aí no mundo tem. Você mostra na Bíblia, não crê. Você mostra na Bíblia, não crê. Você mostra na Bíblia, não crê. E fica ruim, a suspeita já aumenta quando você mostra na Bíblia e não crê para quem está dentro de uma igreja. Aí você começa a pensar mal. Porque você mostrar para o macumbeiro e ele não crê, é uma coisa. Você mostrar para o satanista e ele não crê, é uma coisa. Nessa terra tem luciferianos. Você mostrar para um luciferiano e ele não crê, é uma coisa. E você mostrar para um pastor e ele não crê. E você mostrar para um obreiro e ele não crê. E você mostrar para um diácono e ele não crê. E você mostrar para o presbítero e ele não crê. E você mostrar para aquele crente que está 30, 40 anos na igreja e ele não crê. Como é que faz agora? Você mostrar para o satanista, tudo bem se ele não crê. Mas você mostrar para quem diz que é evangélico, que crê e tal, e não crê, diz que crê, mas não crê. Será que é? Será? Será? Porque coquinho na cabeça não quer dizer que é ovelha, hein? Escapou essa. Roupa não quer dizer que é ovelha. Vestimenta, modo de se vestir, dependendo do que você come ou bebe, isso não quer dizer nada que é ovelha. Não quer dizer nada. Ovelha pode comer até pedra, se não quebrar. E se quebrar também seus dentes, o problema é seu, o dente é seu. Eu não como pedra, mas se você quiser comer, você pode comer. O que eu quero te dizer é o seguinte: não se conhece uma ovelha pelo que ela come ou pelo que ela bebe. Não se conhece uma ovelha pela roupa que ela usa. Está claro ou não está claro? Mesma coisa o bode. Você não conhece o bode pela roupa que ele usa. Você viu aquele cara é punk, hein? Você viu como que ele anda? O cabelo arrepiado. O jeito que ele anda. O cabelo dele. O cabelo quer dizer que ele é bode? O cabelo quer dizer que é bode? E o meu cabelo quer dizer que eu sou o quê? 2 Coríntios 5,12. Deus não aceita aparência. O que eu disse? Paulo que disse isso. A mesma palavra que Deus disse para Samuel na casa de Jessé. Quando Samuel foi na casa de Jessé e olhou para Eliabe, o primogênito de Jessé, Deus falou: Samuel, não atentes para a sua aparência. Claro que não vê. Deus não vê como o homem vê. O homem vê um cabelo arrepiado, o homem vê barba, o homem vê bermuda, o homem vê saia, o homem vê cabelo comprido, cabelo curto, mas Deus não vê assim. Vamos ler mais, deixa eu ver meu horário aqui, falta 10 minutos ainda, tem mais 10 minutos. 2 Pedro 2, eu li 1 Pedro 2, vamos para 2 Pedro 2, o assunto de hoje:
filhos da salvação e filhos da perdição. Segunda parte. Segundo a Pedro 2. Está aqui. Segundo a Pedro, capítulo 2, verso 12. Coloca o dedo no verso 12. Segundo a Pedro 2,12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza. Nossa, olha como que foi comparado o filho da perdição. Como um animal irracional que segue a natureza. Cachorro, vaca, cavalo, galinha, búfalo. Segundo a Pedro 2,12. Mas estes, sublinha na sua Bíblia, estes, você saber de quem está falando. Não é das ovelhas, não. Segundo a Pedro 2,12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos. Alô, agora ficou claro, hein? Está claro ou não está claro, abençoado? Hã? Diga comigo. Romanos 9:22. Diga, vaso da ira, preparado para a perdição. O Pedro já falou diferente. Diga, segundo a Pedro 2,12. Diga, feitos para serem presos e mortos. Dá um sinal se está claro aí. Você viu o que Paulo falou? Paulo falou, vasos da ira, preparado para a perdição. E o Pedro? Esses, como animais, segundo a Pedro 2,12, animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Não tem conversa. Foi feito para serem presos e mortos. Foram feitos para serem presos e mortos. Vamos ver o que Davi falou? Salmo 58, abre aí, vamos ver. Agora esquece o Paulo, esquece o Pedro. Vamos lá nos Salmos. Salmo 58. Salmos 58, no meio da Bíblia. Está aqui, ó. Quem já achou? Salmo 58, versículo 3. Salmo 58, verso 3. Desviam-se os ímpios desde a madre. Ué, é o Romanos 9, irmão. Diga, antes de nascer. O que Paulo disse em Romanos 9:11? Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, porque não pode mudar. Se Deus determinou assim, é assim, acabou. Posso ouvir um amém? Amém. Nossa, apóstolo, você é frio quanto a essas coisas, hein? Eu não posso fazer nada. Você pode, irmão? Será que eu pareço frio? Eu não sei o que eu pareço. Eu sei que o conhecimento da palavra de Deus mudou meu modo de pensar. Você não prega para qualquer um? Não, porque Jesus disse, olha, não jogue pérolas aos porcos. Então por que você prega? Eu prego para quem é ovelha. Para a ovelha eu dou minha vida. Jesus disse, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Pela ovelha eu dou a vida. Mas pelo filho da perdição não adianta dar a vida, porque ele não vai ser salvo. Alô? Não é fácil entender isso? Então não é ser frio, é ter o pleno conhecimento e entender os propósitos de quem? De Deus. Salmo 58, 3. Desviam-se os ímpios. Quem que são os ímpios? Os filhos da salvação que são ímpios? Não, são os filhos da perdição. Salmo 58, 3. Desviam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nascem. Nossa, não tem jeito, irmão. Então já nasceu assim. O Caim já nasceu daquele jeito. O Esaú já nasceu daquele jeito. O Judas só nasceu daquele jeito. Está claro ou não está claro? Diga comigo, Jeremias 18. Vaso de desonra. Diga, Romanos 9.
vasos da ira, preparados para a perdição. Está claro ou não está claro? Essa é a verdadeira teologia que toda igreja evangélica na face da terra teria que ensinar. E não essa heresia de falar que Jesus morreu por todos. Isso é heresia, que ele não morreu por todos. Jesus disse em Mateus 26, 28, este é o meu sangue que é derramado por muitos. Os pastores do sistema religioso que têm vergonha de Jesus, só pode ser vergonha que eles têm. Eles saem por aí dizendo que Jesus morreu por todos. Ou seja, distorcendo o que ele disse. Ele disse que morreu por muitos, os pastores falam que ele morreu por todos. Só pode estar com vergonha de Jesus. Só pode ser isso. Ah, eu vou falar que ele morreu por muitos, vão pensar o que de mim? Não interessa o que vão pensar de você. Você tem que ser verdadeiro como Jesus é verdadeiro. Se ele disse que morreu por muitos, ele morreu por muitos e acabou. Amém? Eu tenho mais 5 minutos. O próximo livro, Provérbios, capítulo 16. Depois de Salmos, o próximo é Provérbios. Aí eu vou terminar depois. Provérbios 16. Esses textos, quando Deus me revelou, já assistiu o filme do Máscara? Lembra com o Máscara, o olho dele não pula para fora assim? Quando Deus me revelou, Pedra, o meu olho saiu para fora e falei, nossa, como que eu nunca vi isso? Quer dizer, então estava tudo errado. O sistema está tudo errado. Nunca me mostraram esses textos. Eu sou filho de pastor, nunca ninguém mostrou. Passei na igreja batista, ninguém mostrou. Passei na assembleia, na quadrangular, na presbiteriana, passei na pentecostal. Nunca ninguém mostrou esses textos. A Bíblia é a mesma. Por que não mostrava? Porque o sistema já tem um molde preparado. E esse molde está equivocado. Esse molde é mentiroso. Esse molde, a interpretação está equivocada. A igreja batista, eu vou falar porque não é mentira e não estou falando mal de ninguém. A igreja batista, ela tem um molde, tem um livrinho amarelo chamado 3 leis espirituais. Ou 4 leis espirituais, sei lá quanto que é. Não sei se é 3 ou se é 4. Não lembro mais. Não sei se é 3 ou se é 4. É um livrinho amarelo. Eu tenho lá em casa. Acho que é 4 leis espirituais, ou 3 leis espirituais da igreja batista. Um livrinho amarelinho. Esse molde está errado. A primeira lei espiritual. O homem é um pecador, precisa de Jesus para se salvar. Segunda lei, se ele não aceitar Jesus, não vai ser. Está errado isso aí. Não foi o que Paulo falou. Paulo não falou isso. Lê as cartas de Paulo e vê se Paulo disse que se você não aceitar Jesus, você não vai ser salvo. Pelo contrário, ele disse, pela graça sois salvos. Vê se Paulo disse que se você não se batizar, você não vai ser salvo. Pelo contrário, ele disse para os romanos, vocês já foram batizados em Cristo. Ele diz para os efésios, o batismo é um só batismo. Vocês já foram batizados. Acho que é 3 leis espirituais, ou 4 leis, eu não lembro agora. Se é 3 ou se é 4. É um livrinho amarelinho da igreja batista. Acho que é 4 leis espirituais, não sei. E fazendo uma analogia daquele livrinho à luz da Bíblia, está equivocado aquele raciocínio. Mas aquilo é uma forma de prender as pessoas. Colossenses 2,8, Paulo disse, vede que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias. Colossenses 2,8. Aquilo é uma forma de prender. Pentecostal, sabe aqueles folhetinhos pentecostal? Eles têm essa forma de prender a pessoa. Testemunho de Jeová usa uma forma de prender as pessoas. Abençoado, não é assim. O ser humano, o homem e a mulher, tem que ser tocado, movido pelo Espírito Santo. Não pode ser fechado por nenhum livrinho, por nenhum folhetinho. Ele tem que ser tocado e movido pelo Espírito Santo, como disse o profeta Zacarias. Zacarias 4:6. Assim diz o Senhor, não por força, nem por violência, nem por folhetinho, nem por livrinho, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito Santo. Não é um livrinho que tem que prender a pessoa. Se um livrinho, se um folheto prende o ser humano, encosta na parede. Então, para que o Espírito Santo? Que Jesus disse que é Ele que convence o homem. Não é o que Jesus falou? Não é o Espírito Santo que convence?
Por que Paulo falou? O amor de Cristo nos constrange, segundo Coríntios 5. Por quê? Porque o Espírito Santo se manifesta e mostra para o homem que ele é salvo pela graça sem ele ter feito nada, que ele é um incompetente. Não adianta aceitar Jesus, não adianta batizar em águas de Jordão, ou do rio, ou do batismo. Não adianta nada se não fosse o sangue derramado na cruz. Então, quando o homem ouve a mensagem da cruz, aquilo constrange ele. Nossa, eu, miserável homem que sou, e Jesus fez tudo isso por mim. Aí constrange. Claro que constrange. Nossa, eu andando numa vida errada, fumando, bebendo, me drogando, e ele me escolheu antes da fundação do mundo. O amor de Cristo nos constrange. Ou seja, quando o ser humano ouve a graça de Deus, é aí que há uma real conversão. Mas para haver uma real conversão, só quando houve a graça de Deus em Cristo. Para que haja uma verdadeira, uma genuína conversão, só quando se ouve a graça de Deus em Cristo. Você não merecia, mas Ele fez. Você não merecia, mas Ele te deu a vida eterna. Você não merecia, mas Ele te salvou. Você não merecia, mas Ele te justificou. Você não merecia, mas Ele te libertou. Essa é a graça. Aí o ser humano se converte, porque o Espírito Santo move ele dentro e fala: você está vendo? Você é incapaz de se salvar. A lei de Moisés foi incapaz de te ajudar. Mas como que você é salvo? Você já é salvo. Mas eu não tenho. Não é você não. Foi Cristo que fez por você. Foi Cristo que fez. Ele te deu vida quando você estava morto. Efésios 2. Ele te fez nova criatura. Você está em Cristo. Agora você é um abençoado. Você é salvo. Você está liberto. O amor de Cristo nos constrange. O Espírito Santo toca. Então há de fato uma real conversão a Cristo. É isso que Deus espera. Real conversão a Cristo. Não é falar: agora eu sou da Igreja Batista, agora eu sou evangélico, agora eu sou. Isso não é conversão, coisa nenhuma, irmão. Você trocou de camisa, trocou de time. Você trocar de time. Agora eu sou, antes eu era, mas agora eu sou. Isso é trocar de time. Conversão só em Cristo. E só tem conversão quando ouve a graça de Deus pelo ser humano. Aí tem uma conversão, movido pelo Espírito Santo. Se não for assim, é só trocar de time. Só trocar de camisa. Sai desse time, vai para outro time. Troca dessa camisa, vai para outra camisa. É só trocar de time. Mas quando se ouve a graça, aí o Espírito Santo opera e há de fato uma conversão real. Papai, verdadeiro. Glória a Deus. E para terminar, a conversão não é em roupa não, tá? A conversão é por dentro, ó. É aqui, ó. É aqui que é a conversão. É aqui, ó. Nossa, antes eu pensava que eu tinha que fazer obras, agora eu entendo que é por fé. Nossa, antes eu pensava que eu não ia ser salvo, agora eu sei que sou salvo pela graça. A conversão é aqui, ó. Quem está entendendo? Claro, conversão é aqui. Amém, abençoado? Conversão não é roupa, não é cabelo. Para terminar, Provérbios 16, 4. Meu horário está estourando já. Provérbios 16, 4. O Senhor faz todas as coisas. Provérbios 16, 4. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins. Aí, está claro ou não está claro? Não esquece de Isaías 46, 10, hein? Diga, Isaías 46, 10. Diga, o Senhor diz: o meu propósito subsistirá, e farei toda a minha vontade. Você não pode esquecer Isaías 46, 10. Olha o propósito, ó. Provérbios 16, 4. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins. Sublinha, até o ímpio para o dia do mal. Está feito. Sou eu? Não. É você? Não é. Mas é alguém. O Senhor faz todas as coisas. Ele fez assim.
Ele fez a ovelha? Fez o bode também. E Paulo explicou por que ele fez o bode. E Apocalipse 12 também deixou claro por que ele fez o bode. Eram anjos que se rebelaram juntamente com Lúcifer e foram expulsos do céu com um propósito. Foram expulsos do céu com um propósito. Aqui na terra, Judas 6, vou ler na próxima ministração, estão em cadeias eternas. Outra parte, principado e potestade, Colossenses 2. Outra parte, Romanos 9, 22, vaso da ira, preparado para a perdição. Está claro ou não está claro? Me aguardem na terceira parte que eu vou ter que continuar esse assunto. Graça e paz e a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Até domingo, hein, pela fé. Antes de ser um favor.